Olá, seja muito bem-vindo ao Lead Talks Liderança para o Futuro, uma série de conteúdos que tem por objetivo levar um pouco mais a respeito de empresas, marcas e líderes que fazem a diferença e que fazem o Brasil que dá certo. Meu nome é Delton Batista e o Lead Talks é uma série de conteúdos fruto de uma iniciativa do Grupo de Líderes Empresariais com o Sistema Catarinense de Comunicação, seja no ambiente digital, no portal SCC10, como em televisão aberta no canal do SBT do Estado de Santa Catarina. O nosso tema de hoje tem a ver com pessoas, na verdade, com empresas saudáveis. Temos o prazer de receber uma das maiores empresas brasileiras no ramo de facility, de prestação de serviços, de outsourcing para as organizações. Ricardo Vazem, que representa a Orbenc como diretor de negócios de uma das principais corporações do sul do Brasil, voltadas a, de algum modo, permitir com que as suas empresas clientes foquem nos seus negócios, deixando para a Orbenc o cuidado com todas as relações e atividades a ver com facilities e com prestação de serviços. E mencionei a Orbenc como referência no movimento Empresa de Sucesso é Empresa Saudável, na medida que a empresa Orbenc tem práticas de gestão de pessoas absolutamente avançadas, mas, e principalmente, a Orbenc influencia para que as suas empresas clientes também contaminem as suas organizações com esse jeito de respeito e de valorização para as pessoas, o ativo fundamental para o sucesso de qualquer organização. Ricardo, seja super bem-vindo ao Lead Talks, você que é um dos executivos destaque do mercado especial do sul do Brasil, no segmento. Queria começar que você compartilhasse um pouco com o nosso público sobre a Orbenc, o que faz a Orbenc, um pouco da sua história dessa empresa e desse grupo empresarial que já está há décadas no mercado e tem a sua reputação como um dos principais ativos. Seja super bem-vindo ao Lead Talks. Obrigado, Delton. Obrigado aos amigos do Lead. É um privilégio estar aqui fazendo esse bate-papo com vocês, essa troca valiosíssima. E é sempre gostoso falar do que a gente faz, principalmente quando a gente ama o que faz, né? O Grupo Orbenc está no mercado há 38 anos, eu há 14 anos faço parte dessa história, né? Como você resumiu bem, a nossa empresa está completamente ligada com pessoas. O que faz a nossa empresa ser o que é são as pessoas. Hoje são mais de 28 mil colaboradores que constroem a nossa história. 28 mil? 28 mil. Vamos terminar o ano próximo de 29 aí, né? Essa é a expectativa. E, como você colocou também, nós atuamos nessa área de facilities, né? Especificamente com as atividades de limpeza profissional, segurança patrimonial, serviços de apoio, que é a parte de serviços gerais, e temos no grupo uma empresa também de administração de restaurantes, gestão de refeição coletiva, né? Juntos, todas essas atividades, hoje nós empregamos mais de 28 mil colaboradores aí que fazem parte dessa história. Eu queria te ouvir um pouquinho, Ricardo. Primeiro, antes de falar do presente, dessa origem, né? Como que surgiu a história da Orbenc a partir do espírito empreendedor do seu fundador? E como que você vê hoje o tema facilities, outsourcing, do ponto de vista das empresas? Ou seja, até os anos 90, essa modalidade não era tão difundida no Brasil. Em algum momento, as empresas perceberam que elas não precisavam fazer todas as operações, elas precisavam focar no seu core business, e poderiam ter parceiros especialistas em atividades meio. E isso alavancou muito a produtividade, o desempenho das organizações. O que mudou do espírito do fundador lá atrás para esse momento dos anos 90, onde o outsourcing evoluiu, e como é que está hoje esse tema na agenda das empresas brasileiras? Legal. Tem um link bem bacana, né? A gente falar como começou a atividade do Grupo Orbenc, que foi de uma necessidade, e a evolução que existe do serviço de terceirização, como você bem colocou, continua sendo uma necessidade. Essa necessidade de profissionalização na gestão da prestação do serviço. Mas vamos falar um pouquinho da história, que eu acho que é bem legal contar aqui. O seu Alcides Benkendorf, que é o fundador do Grupo Orbenc, inclusive Orbenc significa Organizações Benkendorf, que é o sobrenome dele, né, da família. Na década de 70, em Joinville, ele é natural de Corupá, ele veio do interior do estado para Joinville na época para servir o exército, lá com seus 18 anos de idade, ficou um tempo no quartel. Quando ele saiu,
ele mesmo conta que ele tinha duas opções, né? Ou voltar para Corupá, trabalhar no agro com a família, né? Eles eram plantadores de banana, ou ficar em Joinville e tentar fazer a vida, né? Como a maioria das pessoas. E a história de muitas empresas catarinenses, né? De sucesso hoje. Mas então, o que ele fez? Ele resolveu ficar em Joinville, ficou de favor na casa de um irmão lá e arrumou emprego numa determinada indústria. Trabalhava durante o dia, à noite. Para não ficar na casa do irmão incomodando, o que ele fazia? Ele pegava uma bicicleta e ia lá para o centro da cidade. Chegando lá, Joinville, na época, tinha um único prédio residencial, era o único prédio da cidade, que era bem no centro. E ele ficava por lá e um dia ele viu que tinha uma garotada lá que ficava por lá, fazia uma bagunça à noite e tal, os moradores reclamando lá de cima, não sei o quê. E ele resolveu chegar lá e pedir para a molecada se retirar, né? Aí o pessoal respeitou, no outro dia a mesma coisa, até que um determinado dia o morador olhou e desceu lá, falou, escuta, quem é você? O que você está fazendo aqui, né? E aí ele falou o seguinte, olha, meu nome é Alcides Benkendorf, eu trabalho em tal lugar, né? E estou sempre por aqui à noite, eu vi que o pessoal fica fazendo barulho, incomodando vocês, eu resolvi pedir para eles, né, manterem o silêncio aqui para manter a ordem. Aí o morador falou, tá, mas quem é que está te pagando para isso? Ele falou, bom, ninguém, mas se você quiser me dar uma garrafa de café, um lanche, alguma coisa, para mim já está bom, né? Porque eu estou em casa dando despesa, pelo menos aqui eu já estou ganhando alguma coisa. E assim começou. Tinha um vizinho ao lado, ele conta, que chegava com o carro, na época não tinha portão eletrônico, né? Ele corria lá, abria o portão para o vizinho, aí o vizinho, tá, mas quem é você? Aí ele começou a vender, ele falou, não, eu sou contratado do prédio aqui para cuidar da ordem aqui da frente, então eu estou sempre por aqui de tal horário a tal horário à disposição, inclusive eu estou vendo que o senhor tem cachorro aí, final de semana, se o senhor for para a praia, alguma coisa, eu posso tratar para o senhor, eu estou sempre por aqui. E aí, resumindo um pouco a história, né, o pessoal gostou dessa ideia, começaram a remunerar ele para ele ficar lá cuidando da segurança, e a história se espalhou e ele pegava a bicicleta dele e começou a fazer ronda, né, pelas quadras, arrecadando um pouquinho de cada um. E aí começou a Guarda Urbana de Joinville. Essa história se espalhou um pouco mais. Aí ele trouxe um outro primo de Corupá, mais um amigo, mais não sei o quê. Resumindo um pouco mais, em alguns meses, ele estava lá com um time, lá com umas 10, 15 pessoas já, cada uma com a sua bicicleta, trabalhando para ele, fazendo ronda à noite. Assim começou a empresa de prestação de serviço, né? E ele conta com muita simplicidade, muita humildade. Um determinado dia, já depois de algum tempo, que a empresa já estava maior, chegou lá o fiscal do Ministério do Trabalho, né? E falou, tá, quem é o proprietário dessa empresa? E ele, com todo orgulho, sou eu. Cadê o registro do pessoal, o alvará dele? Registro? O que é isso? Né? E aí, com muita humildade, ele conta essa história e fala, não, naquela época eu fui sincero para ele, falei como é que eu prestava serviço, o que eu estava fazendo, e ele me deu um tempo, em tantos dias eu fui lá, regularizei, e assim começou a empresa, né? A Guarda Urbana de Joinville existiu meados lá da década de 70, aí logo depois ele profissionalizou a empresa, criou uma empresa de segurança mesmo. Na época, inclusive, não tinham escolas de formação de vigilantes, ele criou uma escola de formação de vigilantes também. Então, assim, uma veia extremamente empreendedora, né? Isso que é legal, essa história dessas empresas que hoje são do tamanho que são, e aí todo mundo pensa, poxa, mas já nasceu grande, tem um fundo por trás, cresceu com aquisições, não tem nada de errado com isso. Mas não, né? Muito legal essas histórias das empresas que começaram realmente com essa veia empreendedora. Enfim, aí em um determinado momento ele vendeu a empresa de segurança, na época ele já fazia parte de limpeza também, e ficou somente com a parte de limpeza, que aí criou-se a marca Orbenk, né? Que veio até 2017, onde em 2017, eu já estava no grupo nessa época, nós fizemos a aquisição de uma empresa de segurança e voltamos a operar na atividade de segurança patrimonial também. E assim a empresa veio crescendo ano após ano, organicamente, né, conquistando espaço, começou em Joinville, expandiu por Santa Catarina, começando a primeira expansão, foi para aqui em Florianópolis, na capital, depois foi para o oeste do estado, foi para o Paraná, foi para o Rio Grande do Sul. Hoje nós estamos presentes em 8 estados. Né? 8 estados? 8 estados, exatamente. Eu queria lhe ouvir, Ricardo, exatamente a matéria-prima de vocês são pessoas que prestam serviços, e seja na segurança, na portaria, na moça da limpeza, na senhora do cafezinho, essas pessoas são, de algum modo, a alma, a identidade, às vezes, visual, às vezes são as pessoas que, para o consumidor final, para o público, representam aquela empresa, aquela marca, né? A empresa ou a marca é tão bem ou mal avaliada em função da moça do cafezinho, do porteiro, do segurança. Como manter esse DNA
de prestação de serviços desse fundador, né? Como manter essa cultura de fazer com que essas pessoas sirvam conectadas com o branding, com o posicionamento dos seus clientes, né? Porque no final, para o consumidor do seu cliente, não existe a Urbank, o que existe é aquela empresa que está lá. Então, a empresa cliente Urbank, imagino eu que confia na Urbank, que a Urbank a represente no que talvez seja a coisa mais importante, que é a interação com o público, né? Com as pessoas, com os colaboradores, né? Com o público interno. Existem várias situações no mercado corporativo que mostram que a pessoa mais valorizada na empresa é a moça do café. Ela representa aquele momento de simpatia, de prestatividade, né? De carinho, de afeto dentro de uma organização. Mas manter quase 30 mil pessoas treinadas, capacitadas, né? Para essa prestação de serviço em alto nível, permanentemente, deve ser um grande desafio. Como é que isso é tratado na cultura da Urbank, especialmente no pós-pandemia, né? Onde o tema ambiente físico, confraternização das pessoas, troca, se tornou tão especial, né? Isso é legal. Eu acho que a gente entra nesse tema falando de cultura e tem muita coisa que explica isso, né? Primeiro que, ao longo desses 38 anos de atuação, ano após ano, a gente vem com uma estratégia de crescimento muito forte, porque nesse nosso segmento é muito importante você ter o que a gente chama de capilaridade operacional, ou seja, você ter capacidade de atendimento em grandes regiões para poder atender clientes grandes e continuar crescendo. Então, por exemplo, para 2024, é um ano que nós projetamos em torno de 14% de crescimento e os indicadores apontam que nós vamos superar essa expectativa. Tem sido um ano muito bom para o nosso segmento, para o nosso negócio. Mas eu estou falando isso por quê? Porque, para responder esse ponto que você trouxe, bem colocou, que são pessoas, a gente está num momento extremamente delicado de falta de mão de obra, né? Esse tem sido um tema, provavelmente, nas conversas do lead tem sido recorrente isso. Semana passada, inclusive, eu participei de um outro evento onde o tema era justamente esse, com empresas de vários segmentos. Então, no momento que a gente vive uma dificuldade de atração e retenção de mão de obra, pós-pandemia, onde as pessoas passaram a ter uma outra perspectiva de vida, a gente falar de como que você administra quase 30 mil colaboradores é um grande desafio que a gente vem discutindo isso muito forte dentro da companhia, na diretoria, no planejamento estratégico, já de algum tempo. E esse ano, no ano de 2024, nós começamos um projeto chamado Cultura em Movimento dentro da companhia, que é um projeto muito legal, o qual nós estamos atribuindo toda a nossa força, o nosso drive estratégico, acreditando que isso vai fazer a diferença na entrega dos nossos serviços, né, daqui para frente. Por quê? Vou dar um exemplo para você. Principalmente na atividade de limpeza, o público que trabalha nessa atividade é um público muito simples, um público de uma vulnerabilidade social muito alta, né? E, convenhamos, ninguém se prepara para trabalhar na limpeza. Acaba sendo uma consequência, muitas vezes, por não ter oportunidade em outros setores. Então, quando você conhece esse público, quando você fala de cultura, de como engajar, de como motivar essas pessoas, vai um pouco além, né, do que se trata no mundo corporativo. Eu vou dar um exemplo para você. Nós temos um programa na companhia muito legal que chama-se Programa dos Sonhos. Eu, particularmente, tenho um orgulho muito grande, sou padrinho desse programa lá porque é muito satisfatório. A cada 2 meses, a gente escolhe o sonho de um colaborador para realizar. Qualquer colaborador na companhia pode se inscrever o seu sonho. Existe um comitê lá que avalia o sonho, sem saber quem é o colaborador, sem saber que cidade é e tal, para não tendenciar. E, de acordo com o sonho desse colaborador, a empresa vai lá e realiza, né? Faz essa surpresa para ele. E quando a gente fala em sonho, tenho certeza absoluta que aqui entre nós, na grande maioria da nossa rede, o sonho das pessoas estão ligado de alguma forma a um lazer, né? Seja uma viagem, um item de lazer, alguma coisa assim. E quando você pega os sonhos desses nossos colaboradores, a sua grande maioria, você vê que os sonhos deles são coisas muito simples. Tem colaboradores que têm o sonho lá de material escolar para os filhos, um tratamento ortodôntico lá porque está quase perdendo os dentes e não tem condições de pagar. Você tem sonhos de viagem, mas não é uma viagem de lazer, é uma viagem para visitar a família que ficou lá no interior do Norte, Nordeste, há muitos anos, ele não vê e tal. Esses são os sonhos, essas são as pessoas que fazem o Urbank ser o que é. E
Tem um específico, vou comentar, que foi recente, que eu participei, que foi numa cidade aqui de Santa Catarina, inclusive no meio oeste, Catanduvas, que um colaborador nosso, que trabalha como cozinheiro, escreveu o sonho dele lá, e o sonho dele, ele trabalha numa escola, e o sonho dele era ajudar, é uma escola numa comunidade bem carente, inclusive, né? O sonho dele era ajudar as crianças que não tinham uniforme e tênis. E ele escreveu lá que o sonho dele era esse porque partia o coração dele ver as crianças indo para a escola de chinelo no inverno porque não tinham tênis para usar. Então, assim, você olha para esse universo de colaboradores e você vê que tem pessoas muito boas, que o sonho delas ainda é ajudar outras pessoas. Então, você começa a entender a realidade desse público. E aí eu estou falando isso por quê? Quando a gente fala de cultura dentro da empresa, a gente precisa entender que esse nosso público, o básico que a gente precisa começar fazendo é valorizá-los como ser humano. Vou falar de novo da atividade de limpeza. A gente tem que conseguir mostrar para essas pessoas que elas não estão simplesmente limpando a sujeira dos outros, mas que elas estão agregando bem-estar num ambiente limpo, bonito como esse aqui. Né? Elas são importantes. Elas são importantes, começa do básico. Mas vem o grande desafio. Como você ter esse canal de comunicação, como você levar esse engajamento, esse propósito a 30 mil pessoas distribuído em 8 estados. É quase impossível, né? Então, o projeto Cultura em Movimento, que nós estamos trabalhando muito fortemente esse ano e será trabalhado no ano que vem, é um projeto onde a gente abriu em todas as camadas de de gestão dentro da empresa, onde todos os nossos líderes estão passando por um trabalho de evolução e transformação para entender essa nossa realidade, para entender qual é a nossa verdadeira cultura, que vem lá do nosso fundador, que é uma pessoa extremamente humilde e respeitoso, né? Para que a gente consiga fazer em todas as camadas de gestão que eles liderem, inspirando os outros e levando essa mensagem até o nosso colaborador. Porque hoje a gente fala o seguinte, nós temos lá a diretoria, os gerentes, os coordenadores, os supervisores, os encarregados, e aí chega naqueles clientes, naqueles colaboradores lá da ponta. Então, veja, se a gente não tiver um trabalho de cultura muito forte em todas essas camadas de liderança, para eles liderarem inspirados nos nossos reais valores, a gente não consegue fazer esse engajamento chegar lá na ponta. Então, nós temos trabalhado muito nisso para conseguir fazer com que o nosso colaborador lá entenda o valor dele, se conecte com o nosso propósito e preste um serviço de qualidade para o nosso cliente, né? Genial. E te ouvindo, vamos chamar esse DNA, esse jeito Urbank de prestação de serviços, tem a ver com entrega, vamos dizer assim, esse conceito de empresa saudável. Então, por trás de um ambiente onde as pessoas são solícitas, atendem com um sorriso, prestam serviço com qualidade, você tem uma empresa cliente da Urbank que no fim do dia se torna mais competitiva, porque você tem um ambiente mais atrativo, mais engajador. As pesquisas mostram, especialmente pós-pandemia, que as empresas não querem trabalhar em climas organizacionais tóxicos ou que sejam ambientes de atrito, né? E a Urbank, de algum modo, acaba contaminando essa cultura da sua empresa cliente para que consiga também disseminar isso. E a Urbank também atua não só na iniciativa privada, como também em poder público e, de algum modo, contribuindo para essa lógica de cidades inteligentes, onde talvez, isso que eu queria lhe ouvir, o desafio seja ainda maior, porque o serviço público tem uma pecha diante do cidadão de distanciamento, de não ter agilidade. Muitas das interações do cidadão com a prestação de serviço público é uma interação de experiência ruim ou negativa e acaba que tem uma prestação de serviço ali, Urbank, que pode atenuar ou até ser um agente positivo na medida que tem a limpeza, o vigilante, a segurança, a pessoa do cafezinho, enfim, toda uma prestação de serviços para o público que está lá sendo atendido como cidadão. Então, eu queria lhe ouvir agora, do ponto de vista da perspectiva do cliente Urbank, empresa privada e poder público, como que vocês entendem que é a entrega e o diferencial competitivo da Urbank para esse cliente que lida com o seu público final, consumidor ou cidadão? De novo, tudo tem a ver com a forma que a gente consegue fazer a mensagem chegar lá no nosso colaborador, né? E aí a gente tem os especialistas para cada atividade que a gente executa, que entra a parte de qualidade na prestação do serviço. Mas, como eu sempre digo, a qualidade ela é muito subjetiva, né? O que está bom para mim na parte de atendimento nem sempre vai estar bom para ti.
E aí é engraçado, assim, vamos falar até na atividade dentro da administração pública, né? Tem alguns contratos onde nós não estamos somente lá na atividade de apoio. Tem alguns contratos onde nós fazemos o próprio atendimento, né? Onde o atendimento é terceirizado. Semana passada aconteceu ainda uma situação bem interessante. A minha esposa levou a minha filhinha para fazer o RG, com 6 meses de idade, lá em Joinville. E chegou lá no atendimento, era uma colaboradora da Orbank, né? E aí ela chegou em casa falando, nossa, fui super bem atendida, ela ainda ficou interagindo, brincando com a Bela, tal, não sei o quê. Então, assim, o que garante que o meu colaborador, que tem um monte de problema lá na vida pessoal dele, vai chegar para trabalhar lá e atender o público com um sorriso no rosto o dia todo, né? É difícil, a gente sabe que é, nós não estamos nessa sintonia, nessa alegria todos os dias. Então, por isso que eu volto a falar essa questão de cultura para mostrar para ele o valor dele, o valor do trabalho dele, para a gente conseguir convencê-lo de que com um sorriso no rosto, de que executando o trabalho com mais amor, com mais qualidade, ele vai conseguir contaminar esse ambiente, né? Na iniciativa privada, nas empresas que a gente atende, essa questão da cultura organizacional, né? O nosso colaborador ele acaba ficando muito envolvido e dependente da cultura que aquela própria empresa pratica, né? Porque o colaborador ele acaba sendo a minoria lá dentro muitas vezes. Então, o nosso colaborador ele acaba inserido naquele movimento, naquela cultura da empresa. A gente não tem tanta influência assim. Mas, de novo, a gente volta a fazer com que os nossos gestores cheguem até esse nosso colaborador para levar o nosso modelo e tentar aplicar esse sorriso no rosto. Genial. Ricardo, caminhando aí para o fechamento dessa primeira de muitas outras conversas que ainda teremos, né? Você tem um olhar como líder privilegiado à frente da área de negócios de uma das empresas mais longevas do sul do Brasil, de um segmento absolutamente relacionado à confiança, talvez seja a palavra-chave, né? De quem contrata a Orbank, é confiar a sua interação, muitas vezes direta com o seu consumidor, né? Ou cidadão, através de um serviço de outsourcing. E você está à frente da gestão de negócios de uma empresa que tem quase 30 mil pessoas. Então, eu queria te ouvir e que você compartilhasse com o nosso público quais são, pelo teu olhar, os valores, a premissa que você tem de modelo de gestão, de avaliar as pessoas, uma empresa Orbank muito focada em permanente capacitação, permanente motivação, permanente lidar com o que há de mais essencial, muitas vezes as necessidades das pessoas, né? Do teu modelo de gestão, o que você mais valoriza quando você olha um colaborador, o desenvolvimento de uma pessoa, na verdade transmitindo isso para o seu cliente, que talvez de algum modo seja espelho do seu jeito de gerir, de você que é um dos executivos mais respeitados no mercado, e já o conheço há muitos e muitos anos, todos só falam positivamente, né, da tua ética, da tua conduta, da tua entrega à frente do que faz, mas com seus clientes fundamentalmente. Quais são os valores, quais são as características, qual é o perfil do profissional que, no seu modo de ver, dá certo na Orbank e dá certo na vida profissional, para que quem nos acompanha tenha como insight da voz de uma das lideranças mais bem-sucedidas do sul do país. Poxa, obrigado, Delton. Nós definimos esse ano, nesse trabalho de cultura que nós fizemos, nós revisitamos os nossos valores e definimos 5 grandes valores, né, dentro do nosso projeto Cultura em Movimento. Então, a gente sempre olha para os profissionais e todo o investimento que nós estamos fazendo em desenvolvimento é baseado nesses 5 grandes valores, que o primeiro, mais importante, é a valorização do ser humano, que a gente já falou bastante aqui. O segundo valor é paixão pelo cliente, porque se a gente não tiver essa paixão e não entender como realmente satisfazer, ou melhor, encantar o cliente, a gente não consegue crescer e trazer receita. O terceiro grande valor é a solidez financeira, então a gente valoriza muito os profissionais que têm essa capacidade de gestão, a gente leva a gestão muito a sério, governança dentro da companhia, isso é importante para manter a companhia saudável, então solidez financeira. Qualidade e comprometimento, que a gente entende que sem isso também a gente não consegue continuar no mercado. Contemporâneo, presente. Dá para cortar e ativo, aqui? Né? Dá para cortar aqui? Claro, Desculpa, claro. Esqueci o quinto, me perdoe. Qualidade e comprometimento.
Putz. Só um minutinho. Qualidade com paixão pelo cliente. Competitividade e protagonismo. Podemos voltar? Claro, claro. Que momento que volta? Eu vou fazer a pergunta, pode ser? Posso fazer a pergunta? Deixa eu só fechar aqui para a gente ter um ponto de foco. Tá. Daí você faz a pergunta para ele, não. Desculpa. Imagina, perdi. imagina. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Imagina. Ao ouvir um dos profissionais que são referência em ética, em entrega, à frente de uma empresa, uma das mais longevas do mercado, com quase 40 anos de existência, quase 30 mil colaboradores sob gestão, eu queria lhe ouvir, Ricardo, como que você vê os valores, o que você mais dá importância, qual é o perfil, quais são as características desse profissional Orbenk, dessa cultura Orbenk, que para você chamam a atenção e ressaltam como uma inspiração para quem nos acompanha de ouvir da voz de um dos profissionais de maior sucesso no mercado. O que é o jeito, a cultura, que valores são mais determinantes para o sucesso da Orbenk e que com certeza serão pontos de referência para quem nos acompanha? Obrigado por enaltecer essas qualidades, essa oportunidade aqui. Dentro desse projeto Cultura em Movimento que nós fizemos esse ano, nós revisitamos os nossos valores e definimos 5 grandes valores que são os condutores, né, da nossa companhia e aonde nós estamos investindo para os nossos gestores, para os nossos líderes se capacitarem cada vez mais e seguirem isso, que é valorização do ser humano, primeiro, que a gente já comentou bastante aqui, paixão pelo cliente, porque sem paixão pelo cliente a gente entende que a gente não consegue encantar, e o nosso objetivo é encantar o cliente, né? Qualidade e comprometimento, porque é necessário para você continuar no mercado e continuar crescendo, solidez financeira. Então, nós investimos muito também em gestão e valorizamos esses profissionais que trabalham de acordo com o nosso modelo de governança corporativa. E comprometimento, competitividade e protagonismo, né? Porque a gente entende também que nesse mercado cada vez mais desafiador, se nós não tivermos profissionais comprometidos com esse protagonismo que nós temos que ter, principalmente na área de negócios, né? Se você não for protagonista, se você não entender e lançar as tendências, você acaba ficando fora. Você, de algum modo, pioneiro como foi o fundador, que foi Exatamente. Protagonista, que procurou fazer acontecer. Exatamente. Então, nós já fizemos nesse ano de 2024 e para 2025 já estão planejados vários encontros onde nós estamos trazendo uma consultoria que está nos ajudando a desenvolver os nossos gestores com base nesses valores. Então, quando a gente olha para um profissional, a gente olha o profissional que se conecta com esses valores. A gente acredita fortemente que essa é a receita do sucesso para a companhia poder ter a gestão alinhada, todos com o mesmo objetivo para o futuro. E eu acredito que esses 5 pilares aí que você compartilhou conosco são com certeza pontos de referência para qualquer empresa de sucesso. E eu, deles todos, destacaria o tema da paixão, porque realmente, para quem está de fora e olha a Orbenk, eu acompanho há muitos anos, né, o trabalho de mercado da empresa e seu à frente dela, lidando especialmente com quase 30 mil pessoas, que têm como atividade core principal, na maior parte das atividades, uma atividade de base operacional, que não é, talvez, o objeto de desejo da maioria dos profissionais, mantê-los com essa chama de prestação de serviço, de qualidade e de compromisso, né, com o cliente final, tem que ter paixão como DNA. E acredito que a referência do fundador e dos executivos, você à frente, que disseminam essa cultura permanentemente, inspira para que isso se torne o legado que prepare a empresa para o futuro. É verdade. Então, queria lhe agradecer demais, Ricardo, por estar aqui conosco, compartilhando essa visão e referência. A Orbenk, que é uma empresa, eu diria mais do que tudo, cidadã e que é referência no ecossistema LEAD do que nós chamamos de empresa de sucesso, empresa saudável. Acompanhe esse conteúdo em todas as plataformas do LEAD e também do Sistema Catarinense de Comunicação. Nos encontramos no próximo LEAD Talks, Liderança para o Futuro.